Oi, eu sou Fernando Oliveira e hoje eu vou explicar como funcionam alguns fundamentos da cinemática básica. Não é tão difícil saber o que é movimento porque é algo que a gente vê no nosso dia a dia. Quando você vê alguma coisa indo de um ponto A até um ponto B, ou saindo de um lugar e indo para o outro, com uma definição não tão matemática, essa coisa está se movimentando. E quando ela, no seu ponto de vista, não vai de nenhum lugar para nenhum lugar, ela basicamente está parada com o seu referencial, ela está em repouso. E a outra parte que eu tenho que principalmente explicar é essa ideia, como eu falei, com o seu referencial. Para classificar se algo está em movimento ou não, é necessário um referencial, é necessário um ponto de vista específico para você saber se aquela coisa realmente está em movimento. Um dos exemplos que é mais usado é, por exemplo, que para você pode estar parado, correto? Você olha ao seu redor, por exemplo, você está no seu quarto, nada está se movimentando. Eu acredito que essas paredes não estão caindo, não estão entrando na terra, por exemplo. Mas se você começar a pensar, não vendo exatamente do seu quarto, não vendo você exatamente do seu quarto, imagina ter uma câmera, imagina que for um jogo que você está se vendo em terceira pessoa. Imagina que essa câmera não está diretamente no seu quarto, mas imagina que essa câmera está fora da Terra. Para essa câmera, a Terra ela não vai estar parada, correto? Porque a Terra gira, por onde sabemos. Ela é uma esfera, ela é um geoide que fica girando e com isso você tem o dia passando, você tem a noite surgindo e etc. Então, a partir daí, para a câmera que está do lado de fora e que não está girando junto com a Terra, para ela a própria Terra vai estar girando. Consequentemente, o ponto onde você está, a sua cidade, a sua casa, você vai estar girando junto. Então, desse ponto de vista, você não está parado, mas do ponto de vista do seu quarto você está. Essa é um bom exemplo de como funciona a ideia de referencial, de você ter um ponto de referência para estudar algo. Isso é muito importante quando você vai estudar o movimento. Outras questões básicas que se tem que ter é a ideia de espaço e de tempo. Sendo o espaço a unidade que nós humanos criamos para ter uma noção de distância. Com base nisso, você vai ter alguns tipos de nomenclaturas para os tipos de espaço, como metro, quilômetro, centímetro, sendo um padrãozinho da física o metro, que está englobado no sistema internacional. Que esse é só um meio de organizar unidades de medidas que são padrões. Não que as outras estejam erradas, mas essas são as padrões. Como metro para uma unidade de medida que mede distância. E no tempo, o tempo é algo normal, que ele está sempre passando, e normalmente é usado para contar tempo. Na física, como um padrão, o segundo. Mas, obviamente, você tem outras medidas, que é como a hora, o dia, o ano. Não é que elas não são usadas, mas quando se trata de um padrão do sistema internacional, se usa, por exemplo, segundos. Mas o quilômetro você usa quando vai medir distâncias que são longas, que não dá para usar o metro, e nem por isso está errado. E a hora todo mundo usa normalmente quando é para dizer um período de tempo que é maior do que contar com segundos. Imagina se alguém vem te perguntar, e você querendo estar certo só porque está no padrão, alguém te pergunta há quanto tempo aconteceu alguma coisa. Vamos dizer que essa coisa aconteceu um dia, aí você quer estar certo porque está no padrão e vai falar que se passaram, na verdade, 86.400 segundos. Não precisa, é só um padrão que você utiliza. E é muito necessário quando você vai usar outras unidades de medidas que vêm com nomes de físicos, como o próprio Newton, como a unidade chamada Faraday, como a unidade chamada Coulomb. Esses tipos de unidade, eles vêm com mistura de unidades do dia a dia. O Newton, por exemplo, vai ser uma mistura de quilogramas, metro, segundo ao quadrado. 2 segundos, no caso. Segundo. Vai ser uma mistura dessas unidades. Então, você sabendo o padrão, você vai saber o que você deve usar naquela equação para que a conta não saia errada. Outro conceito muito importante que vai aparecer em muitas equações e muitas ideias é o conceito de variação. A variação normalmente escrita com a letra grega delta, ela vem normalmente só como um meio de demonstrar que ali tem uma variação. Na verdade, essa variação em si é só quando você pega o final e subtrai pelo inicial. Mas dando um exemplo mais claro, quando você tem, por exemplo, uma variação de espaço. Eu estou numa posição específica e eu vou para outra. Vamos dizer que eu estou numa avenida no quilômetro 15 e fui até o quilômetro 30.
A minha posição específica vai ser o quilômetro 30. Mas se eu não quiser saber a minha posição específica, mas na verdade quiser saber o quanto que a minha posição variou, nesse caso eu vou usar essa variação. Eu vou pegar o final menos o inicial. Final sendo o quilômetro 30 e o inicial sendo o quilômetro 15. Nesse caso eu subtraio, eu fico que eu variei 15 quilômetros no espaço. Eu me movimentei por 15 quilômetros, que foi essa variação do quilômetro 15 até o quilômetro 30. A mesma coisa acontece com o tempo. Quando eu tenho variação de tempo, é o quanto tempo se passou. Um tempo em específico, um instante de tempo, eu posso classificar, por exemplo, dando a ideia de horas. Eu saio de casa às 3 horas da tarde, que no caso seriam 15 horas, mas são 10 horas agora. Eu vou sair às 15 horas e agora são 10 horas. O instante de tempo que eu vou sair são as 15 horas, mas a variação de tempo até lá vão ser 5 horas. Vão variar 5 horas. Normalmente em equações não existe uma variação de tempo negativa, porque como você normalmente sabe, o tempo sempre vai para frente. Porém, pode existir uma variação de posição negativa, uma variação de espaço negativa. Como, por exemplo, eu fui do quilômetro 15 até o quilômetro 30. Mas se eu tivesse ido do 30 até o 15, o final agora é o 15. O inicial é o 30. Quando eu pego um número menor e subtraio por um maior, eu tenho um valor negativo. E nesse caso é real. A minha variação de espaço foi menos 15 quilômetros. Obviamente, nesse caso, para você saber se é positivo ou negativo, como eu falei antes, você tem que ter a ideia do referencial. Quando você seta um referencial, você sempre vai trabalhar com ele. Quando você está analisando o movimento. Você não pode simplesmente trocar de referencial na metade, senão você vai ter que fazer um monte de cálculo diferente para chegar numa conclusão, ou você vai chegar num erro. Mas com questão de referencial, você vai atribuir qual sentido é positivo e qual sentido é negativo. E com base nisso, você vai fazendo suas variações e suas equações seguindo o raciocínio lógico que você impôs ali com o seu referencial. Falando de sentido, eu vou entrar numa questão que é como funcionam medidas escalares e medidas vetoriais. Nas medidas escalares são as mais conhecidas normalmente, que você só precisa saber a quantidade de alguma coisa. Por exemplo, quantas bolas tem numa caixa? Se tiver 5, você só precisa saber que tem 5. Você não precisa dar uma direção para esses 5, nem um sentido. Qual é a sua massa? Se eu falar que a minha massa é 50 quilos, eu só preciso dizer que a minha massa é 50 quilos. Eu não preciso falar se é 50 quilos para cima ou para baixo. Você pode se perguntar, tá, mas o que eu vou precisar falar se é para cima ou para baixo, para um lado e para o outro? Vou dar um exemplo muito básico, a velocidade. Eu ainda vou entrar exatamente o que é velocidade, sua conceituação. Mas velocidade, quando você vê, por exemplo, um carro se movimentando, para você dizer a velocidade dele, normalmente é comum você dizer para onde ele está indo. Se aquela velocidade está indo para a direita, se aquela velocidade está indo para a esquerda. Porque a velocidade dele, sendo, por exemplo, positiva ou negativa, vai dizer se ele está indo para frente ou se ele está indo para trás. Esse daí você já tem uma alteração do sentido. E a direção em si vai ser esse eixo que ele está se movimentando. O sentido vai ser só para onde está apontando. E a direção vai ser o eixo total. O melhor exemplo disso é quando você pensa em norte e sul. Norte e sul é uma direção, mas o sentido vai ser só norte, por um exemplo. Outra questão que dá para pensar em questões de vetores é a ideia de força. Imagine, eu também vou conceituar melhor o que é uma força em outro episódio. Mas imagine, por exemplo, que você está numa briga, ou você está vindo uma briga. Para que o soco seja dado da maneira correta, tem que ser dado, por exemplo, vamos dizer que você vai dar um soco no rosto de outra pessoa. O soco tem que acertar o rosto. Você tem que acertar de uma certa maneira o soco, e essa maneira que você acerta, você vai aplicar uma força no rosto da outra pessoa. Isso você precisa de um sentido e uma direção. Porque, por exemplo, o rosto está aqui. Se você acerta aqui, a direção e o sentido do seu soco, a direção e o sentido da força que você aplicou, nem tocou no outro objeto. Então, essas questões têm algumas unidades que você precisa identificar quais são as direções e quais são os sentidos para poder chegar num consenso lógico do que você está explicando. Porque senão não vai fazer sentido. Porque se você, por exemplo, a soma de vetores ou algo do tipo é algo mais geométrico, é uma matemática, não simplesmente 2 mais 2 é igual a 4. Você vai precisar saber qual a direção e qual o sentido dele para fazer uma soma mais correta. E nesse caso você vai ter uma ajuda da geometria analítica. Porque se você faz de qualquer jeito, 2 mais 2 é igual a 4, você vai chegar num resultado que logicamente não é plausível.
E você tem que saber que você está analisando uma coisa e você tem que chegar num consenso, num resultado que seja logicamente plausível. Não vai ser exato. Se você estiver analisando uma coisa na vida real, você nunca vai achar uma exatidão. Porque a própria física ou as ciências da natureza trabalham com aproximações. Ela estuda a aproximação de como funciona a natureza em si, e não a sua exatidão. Porque isso é basicamente impossível. E por último, para finalizar, eu vou explicar a ideia de ponto material. O ponto material vai ser um ponto no espaço que você não precisa determinar suas dimensões. E você pode estar pensando, tá, mas quando é que eu vou usar isso? Pense que você vai analisar o movimento de alguma coisa. E o movimento essa coisa é tão pequena referente ao trajeto que você vai analisar, que você nem precisa em si saber qual o tamanho dele. Vamos dizer, um carro partindo de Alagoas indo para o Rio de Janeiro. Quando você pega esse trajeto inteiro, o tamanho do carro pode ser desprezível. Então você pode tratar o carro como um ponto material. A ideia de ponto material é só a ideia que você vai tratar aquilo como um objeto sem dimensões. Porque um ponto é uma ideia matemática de ponto, é algo que não tem dimensões. Então você não vai precisar se preocupar com isso. E diferente desse caso, você vai ter, por exemplo, questões que vão atribuir a ideia de um corpo extenso, que é um corpo que você precisa das dimensões dele para chegar numa ideia plausível do que você está estudando. Normalmente, quando se trata de movimento, você vai ter a ideia de um trem. Vão ter questões de trem, que você vai ter que descobrir quando é que a ponta dele chega no lugar e quando é que o final dele chega no lugar, a traseira dele. Vai ter também questões ligadas a um corpo extenso para você ver como é que funciona o equilíbrio nesse corpo, com questões sobre estática, com assunto estática. Então, esse vídeo foi mais sobre conceitos básicos. Eu espero que tenha ficado bom, que tenha ficado entendível. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa minha explicação, que vai entender algo com essa minha explicação. Para quem chegou agora, só para avisar, esse é o começo, então provavelmente a maioria das pessoas vão chegar nesse vídeo primeiro. O meu canal ele tem diferenças entre vídeos de matemática, que são explicações matemáticas numa tela do computador principalmente, e esses vídeos aqui que é mais física teórica, é o conceito do que está acontecendo, né? É a conceituação do assunto para ter uma lógica básica sem exatamente atribuir equações e esse tipo de coisa. Não precisa, sei lá, por exemplo, ficar fazendo conta ou dificilmente, às vezes aparece uma equação aqui no vídeo, mas não como na parte matemática.